17 de dezembro de 2002, Praia Grande, litoral de São Paulo. Um homem conhecido como Kaká, durante sua lua de mel, surpreende sua esposa com um fetiche. Mas o que ela não imaginava eram as verdadeiras intenções de seu agora marido. Ficar com seu dinheiro e o pior, tudo isso com a ajuda de uma de suas vítimas. Essa história que parou o litoral paulista na época, provavelmente você não conhece, mas fica aí que hoje eu vou te contar esta. Olá, gente, tudo bem? Eu sou Mila Prado e eu tô muito feliz em ter vocês aqui mais uma vez no meu canal. Gente, o caso de hoje é brasileiro. E como muitos já sabem, os casos brasileiros realmente são casos muito complexos. Primeiramente porque a mídia não cobre, ela não dá a cobertura devida que o caso merece. E outro ponto é que como esse caso envolve um pedo e automaticamente vocês sabem o quê? Os nomes das vítimas, da maioria das vítimas, realmente não foram revelados. Então falaremos aqui nomes fictícios, apenas nomes dos adultos, incluindo a vítima principal, vão ter seus nomes reais divulgados, certo? Então esse roteiro ele foi baseado em depoimentos e declarações de testemunhas envolvidas no caso, no processo e em laudos policiais das investigações, assim como em matérias sobre o assunto. E como eu já falei, é um caso brasileiro, sem grande repercussão, vocês já sabem o que acontece, né, gente? Falta de algumas informações detalhadas, mas eu fui atrás e achei muita coisa. Falta de imagens, né? Nós só vamos ter uma imagem principal, que é a imagem do algoz, né? Mas eu encontrei umas outras imagens que vão servir para vocês entenderem melhor como tudo aconteceu, tá? Para ilustrar a história. Mas antes de eu ir para a história, eu quero fazer aqueles pedidos carinhosos para vocês. Se você ainda não é inscrito nesse canal e se interessa por esse tipo de conteúdo, eu te convido a se inscrever. Se você já é e ainda não ativou as notificações, tá bobeando e tá bobeando feio. Ativa, para você não perder nenhum fato sinistro a partir de agora. E se puder, deixa o like logo agora no começo do vídeo, porque me ajuda demais a produzir muito mais conteúdo para vocês. É isso, pessoal. Fica aqui meu muito obrigada desde o começo. E agora, bora para a história. Em 1983, Claudionor Almeida de Souza, de 35 anos, mais conhecido como Kaká, era um experiente diretor de câmeras de televisão e chegou a trabalhar em algumas redes e produtoras famosas. Ele era o responsável em colocar programas ao vivo no ar. Após o fim do expediente, Kaká usava seu dom em marcenaria para confeccionar brinquedos, como bonecas, carrinhos, aviões e até mesmo alguns jogos. Mas é o que ele fazia depois com esses brinquedos que torna esse fato sinistro. Claudionor morava perto de um parquinho muito frequentado por pais e filhos do bairro. E depois de seus brinquedos prontos, ele usava estes para presentear alguns menores no parque. Mas se você pensa que não passava de um bom homem, lamento te informar que Kaká era tudo menos um homem bondoso. E por trás desse ato altruísta existiam sinistras segundas intenções. Kaká, na época, era casado há mais de 10 anos com uma mulher chamada Joana. E eles tinham uma filha de 8, que vamos chamar aqui ficticiamente de Maria, tá? A princípio, todos viam Kaká como sendo um bom pai. Ele era trabalhador, dedicado a fazer tudo pela filha. Inclusive, ela foi a primeira a receber um dos brinquedos fabricados por Kaká, uma boneca de madeira. Joana saía para trabalhar de manhã e Kaká só entrava na emissora de TV no período da tarde. Então, durante todo o período da manhã, quem cuidava da menina era o pai. Afinal, qual o problema de um pai cuidar de sua filha, não é mesmo? Nenhum. Mas nesse caso, havia sim um grande problema. Em um dos dias em que Kaká ficou sozinho com a filha, ele teria mexido com ela. Mas quando Joana chegou, ao final do dia, ela percebeu que Maria estava estranha.
Seu olhar estava triste e Maria estava claramente abalada no canto do quarto. E quando questionada sobre o que teria ocorrido, ela simplesmente contou tudo que o pai havia feito para sua mãe. Joana, imediatamente como uma mãe leoa, foi até a delegacia e o denunciou. Em alguns meses o processo foi a julgamento, mas erros foram cometidos. Durante o julgamento, Joana contou em detalhes tudo que a filha havia falado sobre aquela tarde, mas não havia provas contra Cacá, já que não foram feitos exames médicos e nem exame de corpo de delito na época. Mas não fica claro se teria sido Joana que não quis submeter a filha a esses processos para evitar um trauma maior ou se os investigadores do caso que erraram em não solicitar e reunir provas. Para piorar a situação, Cacá negou as acusações e teria afirmado no julgamento que Joana havia colocado palavras na boca da filha e que tudo isso era uma mentira, pois Joana havia descoberto que ele tinha um amante e queria se vingar. E por isso ela inventou tudo isso com o intuito que ele fosse preso. O fato é que, por falta de evidências, o caso foi arquivado e Cacá inocentado. Depois disso, Cacá e Joana se divorciaram e assim ele se casou novamente e teve mais 3 filhos com a nova esposa. Mas em meados de 1998, ele se divorciou dessa segunda esposa e assim seguiu sua vida. Depois, Cacá, já com 49 anos, alugou um sobrado em Carapicuíba, já com a intenção de transformar aquele lugar em um ambiente para realizar os seus desejos mais sombrios. E em um dos cômodos, ele iniciou uma reforma e sozinho ele fechou as janelas do banheiro, do quarto e da sacada que tinha no quarto. Tudo isso para impedir que as pessoas conseguissem ver o que acontecia ali dentro, assim como também para impedir que a vítima fugisse. Ele também colocou uma câmera escondida para filmar tudo o que acontecia ali, assim como, da mesma forma, ele colocou uma câmera bem discreta que filmava a pracinha que ficava na frente de sua casa e que tinham várias crianças brincando. A rua da casa era muito tranquila, com pouca movimentação de carros. E a gente tem que lembrar que na época eram anos 90, né, gente? Os pais deixavam os filhos brincando nas ruas, até mesmo desacompanhados, e não viam perigo nenhum nisso, porque realmente o perigo era muito menor que hoje em dia. Então, quando Cacá percebia que o menor estava desacompanhado, ele ia até ele ou ela, ele entregava um brinquedo, aqueles brinquedos de madeira que ele mesmo fazia, sabe? E assim ele convidava o menor para ir até a sua casa para poder pegar mais brinquedos, jogos ou comer doces. Infelizmente, ele conseguiu persuadir vários inocentes e depois ele os ameaçava, dizendo que iria atrás do resto de sua família para tirar a vida deles. Com medo, as vítimas se mantinham caladas e não havia denúncias. E embora ele sempre fosse visto na pracinha conversando com menores, Cacá sempre estava com uma Bíblia grande debaixo do braço ou sentado nos bancos da praça lendo, e os adultos o viam como um grande amigo e boa influência para seus filhos. Vocês repararam que mais uma vez ele foi morar em uma casa vizinha a um parquinho, uma pracinha? Pois é, gente. Aliás, essa é uma característica que ela não é somente do Cacá. A maioria dos pedo sempre tentam se instalar em residências próximas a parques, escolas, em qualquer lugar onde há uma grande concentração de menores. Mas assim, gente, para aprimorar seu modus operandi, o Cacá ele decidiu que conquistaria as mães solteiras ou as casadas que estivessem dispostas a trair, né? E o único requisito que ele tinha era que essas mães tivessem filhos que fossem pequenos. Segundo relatos, ele era um homem confiante, que transbordava charme e sabia falar as coisas certas no momento certo. Então, em pouco tempo, em 1999, ele se aproximou de uma mulher chamada Jaciane, uma mulher que ele conheceu enquanto ele ainda trabalhava na TV, mas eles se reaproximaram. Jaciane era casada, mas ela sempre foi infiel ao marido, e Cacá sabia disso. Ele também sabia que ela tinha 2 filhas, Joyce, de 10 anos, e Jéssica, de 11 anos, que foram seus verdadeiros alvos. Lembra que eu falei para vocês que o Cacá havia se divorciado da segunda esposa?
Pois é, gente. Ele se divorciou exatamente porque ele conheceu uma outra mulher. Uma mulher que era uma jornalista muito bem-sucedida e que tinha muitas posses. O nome dela era Sueli Jacinto, na época com 38 anos. A Sueli, ela não tinha filhos, mas ela tinha uma outra coisa que Cacá gostava muito: dinheiro. Ela era uma mulher de posses que tinha um apartamento de luxo na região dos Jardins, em São Paulo, que é uma região realmente das mais caras ali da região. Ela também tinha vários carros, ganhava muito bem como jornalista e assessora de gabinete de um vereador de São Paulo. Para vocês terem noção, a renda mensal da Sueli era mais ou menos R$7.000 por mês, que naquela época era muito dinheiro, né, gente? Sendo que o salário mínimo era, se não me engano, R$250. Ele manteve o relacionamento com Sueli e tinha em mente que aos poucos conseguiria convencê-la a transferir seus bens para seu nome. Então Cacá, que sempre teve uma vida dupla, agora passaria a ter uma vida tripla, namorando Sueli para todos verem, tendo um caso extraconjugal com Jaciane, que também era casada e traiu o marido. Mas além de ter essas duas mulheres, tudo que ele realmente queria era o dinheiro de uma e as filhas da outra. E também tem um grande ponto a se esclarecer aqui, tá, gente? Cacá era diretor de câmeras e trabalhou durante anos em grandes emissoras de TV no Brasil. Mas em algum momento, que não fica muito claro nas matérias, ele teria perdido o emprego e passou a trabalhar como taxista. Essa mudança de emprego pode ter sido após a acusação inicial da primeira esposa sobre a violação da filha dele. Isso pode ter causado sua demissão. Pelo menos é uma especulação que eu tive na minha cabeça. Mas como mencionado antes, não há certeza sobre como de fato isso aconteceu. O fato é que de dia ele trabalhava em casa como marceneiro fazendo seus brinquedos e à noite ele trabalhava como taxista. Ele também se dividia entre as duas mulheres e ainda encontrava tempo para fazer suas vítimas. E você pergunta como ele conseguia isso? É simples, gente. Ele dizia para Sueli que estava trabalhando e, na verdade, ele estava com Jaciane. E para Jaciane, ele falava a verdade, porque ela sabia da existência da Sueli. Como Jaciane era casada, para disfarçar a traição, ela geralmente saía de casa acompanhada de sua filha Jéssica, a mais velha, que passou a testemunhar o romance de sua mãe com Cacá. Mas assim que Cacá achou uma brecha, ele passou a conquistar aos poucos Jéssica. Conquistar entre aspas, tá, gente? Lhe dando presentes e sendo gentil, até que ele conseguiu a confiança suficiente da Jaciane para convencer que ela deixasse a Jéssica viajar com ele. Cacá deu a desculpa que ele iria passar uma temporada na praia com seus filhos, e que era mentira, obviamente, e pediu para levar Jéssica junto. E Jaciane aceitou. E como desculpa para que o marido de Jaciane e pai de Jéssica não descobrisse, a própria mãe mentiu, falando que a filha iria para a casa de praia de uma coleguinha do colégio. Não esquecendo, gente, que na época os telefones celulares, eles não eram algo tão popularizados, assim como a internet hoje em dia, né? O que dificultava e muito a comunicação com a menina. Então, no fim de semana, Jaciane fez o que jamais deveria ter feito. Ela entregou Jéssica a Cacá, acreditando que a menina iria para ser companhia dos filhos desse homem. Mas naquele final de semana, ele na verdade levou a menina para sua casa em Carapicuíba, onde ele mexeu com ela pela primeira vez. Para conseguir manter Jéssica calada, ele passou a ameaçá-la, dizendo que iria fazer as mesmas coisas com sua irmã e depois tiraria sua vida. E ainda afirmava para Jéssica que quando todos soubessem da verdade, ficariam com raiva dela por ela ter sido cúmplice dele. Ele também falou que a mãe dela, Jaciane, estava na verdade apaixonada por ele e que se Jéssica falasse qualquer coisa para a mãe, ela imaginaria que a filha estava na verdade tendo uma crise de ciúmes e não acreditaria nela. A verdade é que Cacá usou várias artimanhas para coagir Jéssica, acreditando assim que ela ficaria calada. E foi o que aconteceu. Como parte do plano de calar Jéssica, Cacá lhe deu uma caixinha de música de presente que ele mesmo teria feito. Mas a verdade é que o objeto tinha uma escuta dentro dele, onde Cacá podia ouvir
tudo o que acontecia na casa de Jaciane, mas ninguém, além dele, sabia disso. Dessa maneira, Cacá manipulou Jéssica durante os anos seguintes, sempre dando a desculpa que a levaria para a praia, mas na verdade, ele a levava para o quarto. Jéssica era inocente e a princípio ela não entendia a situação como de fato era, e como as falsas promessas de Cacá, ela cresceu imaginando que isso era na verdade uma forma de amor e que ela e Cacá ficariam juntos para o resto da vida. Na vida pessoal, ela acabou se afastando dos amigos da escola, pois imaginava que tudo que ela fazia era errado e que as pessoas não gostavam dela por conta disso. É por isso, gente, que é muito importante a gente aprender a detectar os sinais que geralmente as vítimas dão. E é a gente, na verdade, que não percebe, tá? Assim, as coisas elas só começaram a mudar um pouco quando a Jéssica já tinha 13. Olha só o que aconteceu. O seu pai, o pai da Jéssica, ele encontrou uma carta que ela escreveu para o Cacá, onde ela fazia juras íntimas de amor. Desconfiado, o pai decidiu levar a filha ao ginecologista para tirar a limpo essa história. Mas antes dele conseguir fazer isso, a Jéssica, ela ligou para o Cacá e contou sobre a consulta. E ele, com medo de ser descoberto, ele pediu para que ela fugisse de casa, pois ele daria um jeito. E foi exatamente isso que ele fez. A garota, então, fez o que o Cacá mandou, ela fugiu de casa, além de que Cacá ainda ameaçava a Jéssica, como ele fazia no começo, em fazer as mesmas coisas com a irmã dela. Isso nunca mudou, tá, gente? As ameaças eram constantes durante todo esse tempo que eles ficaram, entre aspas, juntos. Com a Jéssica fugida de casa, restava a Cacá agora a traçar um novo plano. Até porque a casa dele não era o lugar ideal para escondê-la, pois provavelmente seria o primeiro lugar que procurariam ela, né? Então, ele teve uma brilhante ideia. Ele simplesmente criou toda uma história e levou a Jéssica para a casa da Sueli, da namorada oficial dele. Lá ele disse que Jéssica, na verdade, era Natália, uma de suas filhas, que Sueli nunca tinha visto. Para a namorada, ele disse que a mãe da menina estava muito doente e que não tinha condições naquele momento de cuidar dela. E ele, como pai, tinha essa obrigação. Dessa forma, Jéssica passou agora a ser Natália e passou a ser cuidada por Sueli e, como consequência, o Cacá passou a frequentar mais e mais a casa de Sueli, que era uma coisa que ele não fazia tanto antes. E aí o que aconteceu? Os pais de Jéssica deram queixa do desaparecimento dela quando ela fugiu, mas eles não tinham ideia de onde procurar ela. E a polícia teria dito que não podia perder tempo com uma menina que fugiu de casa simplesmente porque quis. Nesse momento, Cacá viu a oportunidade perfeita para virar aquele jogo. Muito solícito, ele se apresentou para os pais de Jéssica afirmando que a menina tinha sim desenvolvido uma paixonite por ele, que ela mandava cartas para ele, mas que tudo vinha apenas da cabeça dela. E assim, eles acabaram criando uma amizade, porque ele sempre instruía ela dizendo que aquilo era impossível. E Jéssica havia passado assim a confiar nele, e sempre que ela tinha algum problema, ela ligava para ele. E por isso, ela havia ligado para ele na última noite e contado que estava na casa de um namorado que se chamava Tiago e que morava em Guarulhos. Os pais de Jéssica, quando escutaram isso, ficaram muito felizes em saber que ele havia se tornado um amigo de Jéssica, a ponto dela lhe contar os segredos. Mas tudo isso era pura mentira, como a gente já sabe. Para manter a história, Cacá levava a Jéssica até Guarulhos e lá ela ligava de um telefone público para os pais. E eles não desconfiavam de nada. Enquanto isso, Jéssica, agora como Natália, passou a conviver com Sueli e passou a testemunhar as diversas vezes que a mulher sofreu violência doméstica por parte de Cacá. Mas em contrapartida, Jéssica estava feliz, pois finalmente ela estava mais perto de Cacá, que passou a ficar constantemente na casa de Sueli por causa dela. A empregada doméstica da Sueli, a Maria Alice, ela passou a desconfiar da situação. Ela foi a primeira a notar sinais de que algo estranho estava acontecendo ali, porque
Porque assim, gente, olha como é que as coisas funcionavam. Segundo a Maria Alice, por diversas vezes Cacá se trancava no quarto com Jéssica, Natália, né? Que ele justificava que eram momentos entre pai e filha, que lá eles ficavam brincando para se aproximar. Sueli via isso com bons olhos, como um pai zeloso, né? Que Cacá é um pai zeloso. Mas a Maria Alice, ela via isso como algo muito errado, já que não tinha necessidade de trancar a porta. Além disso, acontecia algo mais sinistro naquela casa e que a Maria Alice, ela testemunhou. Cacá sempre quando ia tomar banho, ele saía sem roupa do banheiro e ia direto para o quarto da Natália. Isso é realmente, gente, é inadmissível. Qualquer pessoa que presenciasse essa situação acharia, no mínimo, muito estranho, certo? Mas quando Cacá percebeu que seu disfarce estava prestes a ser desmascarado, ele passou a planejar um golpe fatal contra a namorada. E o plano incluía a cumplicidade de Jéssica. Então, assim, no dia seguinte, eles deram início ao plano. Primeiramente, Cacá pediu Sueli em casamento. Ela ficou surpresa, mas muito feliz e animada que finalmente eles iriam se casar. Assim, sem titubear, ela aceitou o pedido. Afinal, eles já estavam namorando cerca de 3 anos. O casamento foi arranjado às pressas e planejado em apenas 30 dias. Assim, em 16 de dezembro de 2002, Sueli e Cacá oficializaram a união em um cartório e de lá eles foram para uma recepção simples organizada em um restaurante, onde apenas compareceram familiares e amigos de Sueli e nenhum parente e amigo de Cacá, o que todos estranharam muito. Durante a comemoração no restaurante, Cacá se demonstrou muito impaciente e o tempo todo ele chamava Sueli para ir embora, com a desculpa deles aproveitarem mais a lua de mel. Por volta das 14 horas, eles entraram no carro e foram juntos para Praia Grande, no litoral paulista. Eles iriam ficar em uma casa que havia sido alugada para os dois por Cacá. Mas como parte do plano, quando eles estavam chegando na casa, Cacá teria notado que esqueceu sua carteira dentro do paletó que havia ficado com a irmã de Sueli. Ele, então, ligou para a cunhada e pediu para que ela levasse o paletó com a carteira até eles. Ela se negou. Então ele disse que iria voltar para lá para poder pegar sua carteira, pois ele tinha medo que fosse parado por uma blitz e teria problema depois para poder continuar dirigindo como taxista. Mas a verdade é que Cacá teria inventado tudo isso para tentar criar um álibi para ele, tá, gente? O casal chegou na casa por volta das 18 horas e imediatamente eles foram direto para o quarto, onde começaram a se preparar para as núpcias. Mas o que Sueli não imaginava é que havia uma terceira pessoa na casa. Esta era Jéssica, que Cacá havia deixado dentro do quarto ao lado desde o dia anterior. A parte da garota no plano é que ela já estava com todos os itens necessários para que eles seguissem com o plano. E enquanto a noite de núpcias começou, Cacá inventou um fetiche e pediu para amarrar, amordaçar e vendar a esposa. Sueli achou aquilo estranho, mas para agradar o esposo, né, ela topou a brincadeira. E foi nesse minuto que Cacá deu o sinal com batidas na parede para Jéssica, que apareceu e lhe entregou um par de luvas cirúrgicas e um pau de macarrão que Cacá mesmo havia produzido. Mas a Sueli começou a se incomodar com as amarras e ela pediu que o marido a soltasse. No entanto, Cacá se tornou mais agressivo e por mais que ela pedisse e tentasse se soltar, ela já estava completamente imobilizada e não podia nem ao menos gritar, já que ela estava com a boca vendada, né? Nesse momento, a Jéssica entrou no quarto, entregou para o Cacá sacos plásticos e um travesseiro e ele colocou os 3 sacos na cabeça da Sueli e logo em seguida ele passou a golpeá-la com muita força. Ele teria ficado por cerca de 10 minutos fazendo isso, gente, até que o pau da madeira quebrou, tá? Para vocês verem como ele estava realmente muito ávido. Depois, ele pegou um martelo e continuou a fazer isso por mais 10 minutos. Depois disso, gente,
Ele e a Jéssica teriam limpado toda a cena, se livrando dos itens usados para o fato. Depois, os dois bagunçaram toda a casa para criar um cenário de assalto, que deu errado. E por último, os dois fugiram do local. E assim, Cacá voltou para São Paulo para pegar a carteira que ele tinha esquecido com a cunhada. Depois de Cacá pegar os documentos, ele voltou no mesmo dia de ônibus e chegou lá tarde da noite. E para continuar com a encenação, ele bateu na porta por várias vezes, para que os vizinhos escutassem, que ele não estava conseguindo entrar em casa. Ele chamava pela Sueli e ela não respondia. E depois ele andou pela praia como se estivesse procurando a esposa, tudo para criar um álibi, E assim ele foi para a delegacia falar que achava que a mulher dele tinha desaparecido. Ele fez tudo muito bem pensado, mas vamos ver se deu certo. Para finalizar, ele dormiu dentro do carro para dar a impressão de que ele não havia conseguido entrar em casa. Assim, na manhã do dia 17 de dezembro, um dos vizinhos passou por perto do portão da casa e viu no chão um molho de chaves e o portão estava aberto. Ele então teria ido até o carro, pois ele viu Cacá dormindo no carro e chamou ele, E os dois foram até a casa para abrir a casa. Lá, quando entraram no imóvel, eles simplesmente encontraram a Sueli naquela situação. Ao se deparar com aquela cena, Cacá entrou em pânico, fazendo jus a um artista de cinema. O vizinho tentou consolá-lo enquanto chamava a polícia, mas assim que os agentes chegaram ao local, as artimanhas de Cacá não funcionaram mais. Todos eles desconfiaram dele, já que Cacá olhava para Sueli de maneira muito fria e natural. Ele realmente não conseguiu convencer ele que aquele teatro todo era real, porque quando eles olhavam com o olhar técnico deles, eles viam além daquela cena que ele tinha armado, Eles viam que aquilo ali não passava de uma encenação. Segundo o laudo da polícia, Sueli recebeu tantos golpes que ela havia ficado irreconhecível. A cena, ao contrário do que Cacá tentava passar, era uma cena de ódio, que mostrava que aquele ato era pessoal, sem falar que a hora do óbito foi atestada ter sido às 18h30, o que atestava que Cacá ainda estava na cidade. Após esses fatos, Cacá também se tornou um suspeito para a família de Sueli, que o impediu, inclusive, de ir para o velório dela. E assim, gente, com o andar da investigação, os detetives precisavam fazer uma coisa que Cacá não esperava. Eles precisaram ir até a casa dele. No local, eles encontraram aquele quarto adaptado, que eu comentei lá no início, além de várias revistas de conteúdo adulto misturado a brinquedos infantis, E fotos e roupas de crianças. Mas o mais perturbador foi quando eles encontraram aquela Bíblia que Cacá vivia carregando debaixo do braço, vocês lembram? Pois é, gente, dentro da Bíblia existiam várias fotos íntimas de suas vítimas. Sim, eles descobriram que se tratava de um pédodo. Não preciso nem falar que na época esse caso chocou a todos, pois a princípio era só um suspeito de homicídio e a investigação acabou dando uma reviravolta que mostrava que eles estavam lidando com um homicida, mas também com um pavoroso pédodo. Mas o maior erro do plano de Cacá em finalizar Sueli foi que ele deixou Jéssica com o celular que pertencia a Sueli. E quando a polícia fez a quebra de sigilo telefônico, eles perceberam que na fatídica noite, quando já era tarde, Cacá fez uma ligação de 3 minutos para o celular da esposa. E a polícia conseguiu ver que nesse horário, Sueli nem vivia mais. Então a pergunta que ficou foi: quem estava com o celular da Sueli? E ao rastrear o aparelho, eles encontraram finalmente Jéssica. Infelizmente, nenhuma fonte fala onde a menina estava escondida, mas sim apenas mencionaram que ela foi encontrada e, ao ser pressionada, ela confessou tudo, desde a primeira noite que Cacá mexeu com ela até o dia que eles dois juntos silenciaram Sueli. Jéssica ainda confessou que serviu como se ela fosse uma instrumentista e que ela passou
todos os objetos para Cacá, porque ele ameaçou, caso ela não fizesse isso, fazer isso com a família dela. E ela, como fazia tudo o que ele mandava, fez, né? E depois eles fugiram juntos. Jéssica também fez a reconstituição do caso, dando detalhes que comprovaram todas as evidências encontradas, o que elucidou o caso rapidamente. Claudionor Almeida de Souza, de 54 anos na época, o Cacá, foi preso e acusado de ter tirado a vida de Sueli Jacinto, de 42 anos. Ele se declarou inocente e se manteve calado sobre o assunto o tempo todo. O julgamento foi realizado em 3 de agosto de 2004 no Fórum Criminal da Praia Grande, no litoral de São Paulo, e ele foi a júri popular. O julgamento teria durado 3 dias e o advogado de defesa tentou de todos os meios possíveis fazer com que o julgamento fosse cancelado, mas esse não teve sucesso. Ao final, Cacá foi considerado culpado de homicídio triplamente qualificado, agravado por motivo torpe, meio cruel e impossibilidade de defesa da vítima. Ele foi sentenciado a 18 anos de prisão, sem possibilidade de condicional. Ele também recebeu a pena de mais 1 ano e 10 dias por corrupção ativa, porque enquanto estava preso, tentou subornar um carcereiro. Jéssica passou 3 meses em uma casa de detenção para menores e depois foi liberada sob liberdade assistida, que no caso é quando os pais se tornam responsáveis criminalmente por tudo que ela fizer até completar 18 anos. Ela passou por tratamento psicológico e até as últimas informações ela teria conseguido seguir sua vida. Mas o pior desse caso é que Cacá nunca foi acusado oficialmente por ter mexido com tantos menores. E assim, ele nunca recebeu uma sentença e nenhuma justiça foi feita, mesmo havendo tantas provas, e nem ao menos pelo caso de Jéssica ele foi acusado. Gente, assim, depois de tudo isso, eu acho que é muito importante falar sobre educação, que é prevenção contra esse tipo de crime, tá? A gente tem que ensinar as nossas crianças sobre segurança pessoal e a diferença entre toques apropriados e toques inapropriados desde cedo. Os adultos também precisam ser conscientizados sobre os sinais que eu falei antes, né? Que o menor pode dar quando ele está sendo vítima desse tipo de crime, tá? E para poder, assim, obviamente, fazer a denúncia. No entanto, é preciso ressaltar que esses sinais podem variar de vítima para vítima, né? E que nem sempre eles são definitivos. Então agora eu vou falar alguns sinais que é muito importante vocês saberem para ficar de anteninha aberta. Um dos sinais que geralmente acontecem são alterações drásticas no comportamento, como agressividade repentina ou retraimento excessivo. Assim também acontece quando o menor passa a ter pesadelos frequentes ou dificuldade para dormir. Uma outra coisa é a queda repentina nas notas da escola, tá? Ou falta de interesse na escola. Sem falar que acontece muito o medo de uma certa pessoa específica, principalmente quando o algoz ele tá dentro do meio social da vítima, tá? Tipo assim, aquelas pessoas que têm convívio constante, como às vezes um avô, um tio, um professor, um pai, e assim vai. Se você vê que a criança tem medo, ela quer ficar longe daquela pessoa, anteninha ligada, porque ali pode ter alguma coisa que você não quer ver, mas que precisa. E por fim, gente, o óbvio que nem precisa ser dito, mas levando em consideração que em muitos casos que eu mesma já fiz, eu vou falar sim aqui. Se o menor diz que algo aconteceu, acredite, investigue e denuncie. Crianças, elas não têm hábito de mentir sobre esse assunto. Mas assim, gente, também é importante falar que esses sinais podem ter, sim, outras explicações além dessas, tá? Então, é muito importante a gente também não tirar conclusões precipitadas. Então, se você suspeitar que algo está acontecendo, é fundamental agir com cautela. A melhor abordagem é comunicar suas preocupações, no caso, a um profissional de proteção, no caso infantil, ou às autoridades competentes, tá? Para que uma investigação apropriada possa ser
conduzida por especialistas. A gente não pode esquecer os casos onde a população tira as próprias conclusões e acabam fazendo besteira, né? É isso, gente. Esse foi o fato sinistro de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da forma que eu explanei ele para vocês. E se você ficou até aqui, vamos deixar coraçãozinho tanto para Sueli, que foi a vítima fatal desse caso, como para as outras vítimas que também não deixaram de ser vítimas fatais, tá? Fica aqui meu muito obrigada e até o próximo fato sinistro.